qual é a diferença entre a inteligência e a mediunidade? E o que deve fazer uma determinada pessoa para saber a capacidade de ambas? E como desenvolvê-las? O senhor pergunta qual a diferença entre mediunidade e inteligência. Eu preferia lhe responder falando da semelhança. Qual a relação, ou qual a semelhança, qual a igualdade que existe entre elas? A semelhança é a seguinte: tanto mediunidade como inteligência são faculdades humanas. No Espiritismo, a mediunidade é encarada como uma faculdade humana natural. Assim sendo, ela se equipara à inteligência, mas não quer dizer absolutamente que elas se confundam. Mediunidade é uma coisa, inteligência é outra. São faculdades distintas, mas como todas as faculdades humanas, mediunidade e inteligência se conjugam para que uma possa servir à outra. Uma boa mediunidade, uma mediunidade como uma faculdade humana bem desenvolvida, pode prestar muito maior serviço quando ajudada por uma inteligência esclarecida do médium do que quando atrapalhada, por assim dizer, pela falta de desenvolvimento intelectual e falta de conhecimento. Muita gente costuma dizer que a mediunidade, quando ocorre numa criatura desprovida de inteligência e de cultura, é melhor, porque ela nos dá mais segurança na transmissão das mensagens recebidas, uma vez que não há possibilidade de interferência do médium. Isto era muito citado em tempos atrás, quando ainda não se conhecia mais profundamente o problema da mediunidade. Hoje nós sabemos que isto é absurdo. Por quê? Porque o médium é um instrumento, mas não é um instrumento passivo. O médium é o intermediário entre o espírito e os homens. Consequentemente, o médium realiza um papel de intérprete. Se nós queremos, por exemplo, falar em nossa língua para um inglês e termos um intérprete que se incumba de transmitir em inglês aquilo que dissemos, se esse intérprete em inglês não tiver cultura e inteligência para compreender aquilo que nós dissemos, ele não poderá transmitir, na realidade, uma mensagem exata. O mesmo acontece com o médium. Se o médium não dispuser de elementos suficientes para interpretar bem, para transmitir com segurança aquilo que está recebendo do Espírito, a sua mensagem será falha. De maneira que essas as relações que existem entre mediunidade e inteligência. O senhor pergunta qual a maneira de desenvolver ambas, não é isso? Pois bem, tanto a mediunidade como a inteligência se desenvolve através daquilo que se chama educação. Emmanuel tem mesmo uma mensagem especial sobre isso, em que ele diz: desenvolvimento mediúnico não é nada mais do que educação da mediunidade. Porque todos nós possuímos mediunidade. Se a mediunidade é uma faculdade humana natural, todos nós somos médiums. Acontece que a nossa mediunidade é o que se chama no Espiritismo de mediunidade generalizada. Mediunidade geral, que todo mundo possui. Mas aquilo que nós chamamos comumente de médium é a pessoa que se dedica à mediunidade, que presta serviços no campo da mediunidade. Esta pessoa está cumprindo uma missão mediúnica. É aquilo que os espíritos, no livro dos médiuns, chamaram de mediunato. A pessoa investida de mediunato é aquela que tem uma missão mediúnica. Esta é que tem então o maior desenvolvimento da sua mediunidade para a realização do serviço que ela tem de cumprir aqui na Terra, que ela tem de prestar aos homens. Esta pessoa, servindo-se da sua mediunidade, desenvolve-a na proporção em que a pratica e ao mesmo tempo na proporção em que procura tomar conhecimento do que é mediunidade, como é ela explicada, admitida, conhecida pelo Espiritismo e como deve empregá-la. O médium, quanto mais consciência toma da sua mediunidade, mais favorece o seu desenvolvimento. A educação, portanto, da mediunidade, através do aprendizado espírita e do treinamento mediúnico a que tem de se submeter,
é a condição principal para o seu desenvolvimento. E o mesmo, como sabemos, se dá com a inteligência. Nós podemos nascer com muita inteligência, mas se nós não cultivarmos essa inteligência, ela não atingirá os seus objetivos, ela não será aproveitada suficientemente.